Talvez você esteja se perguntando: o que está acontecendo comigo? Por que tudo parece estar desmoronando ao meu redor? Onde está Deus? A resposta que ninguém te contou, e talvez você nem queira ouvir agora, é que esse abalo, essa dor, esse caos, é o primeiro passo de algo grande que Deus está fazendo na sua vida. Sim, Deus está mexendo nas fundações, e parece que o que você mais teme, a perda, o sofrimento, o desconforto, é exatamente o que Ele está usando para te levar para um lugar melhor, mais alto, mais forte. O que você está passando agora não é um castigo, não é punição, não é um abandono de Deus. O que você sente é um rompimento que tem um propósito divino. Você está sendo preparado para algo muito maior do que seus olhos podem ver e seu coração pode entender neste momento. Tudo o que Deus toca, Ele transforma. E às vezes, a transformação começa com a quebra. E é isso que você está vivendo agora. A destruição das suas bases antigas para que Ele possa construir algo mais sólido, mais firme, mais duradouro. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Ele não deu a Abraão um mapa, nem disse onde ele ia chegar, apenas uma direção. Abraão teve que sair sem saber exatamente o que o aguardava. Ele precisou abrir mão de tudo o que conhecia, da sua zona de conforto, para seguir a voz de Deus. Deus não dá a certeza do que virá, mas a certeza de que Ele está no controle. E é exatamente o que está acontecendo com você. O chão está sendo sacudido, porque o que está sendo construído em sua vida precisa ser firmado em uma base que não seja humana, que não dependa do que você pode ver ou controlar. Quando tudo começa a ruir, quando as certezas se desmoronam, você sente a dor da perda. Mas, se você olhar com os olhos da fé, vai perceber que a perda é, na verdade, um livramento. Deus está tirando você de um lugar onde você não pode mais crescer, e Ele está te preparando para algo mais profundo, mais duradouro. Você está vendo portas se fechando, relacionamentos se desintegrando, sua paz sendo roubada? Entenda, tudo isso não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que Ele está te levando para um novo nível. Está tirando as amarras do que era confortável para te conduzir a um novo caminho. O caminho de fé. E a fé não é vista, não é tocada. A fé é vivida no invisível, no que ainda não se vê, mas que se confia. Quando tudo começa a cair, é quando Deus está mais perto de você, ajustando cada peça, cada plano. Talvez você tenha perdido um emprego, um amigo, ou até mesmo o rumo da sua vida. Pode ser que a situação seja tão difícil que você não entenda mais nada. Mas é justamente nesse momento, no meio do caos, que Deus está operando. É quando você se sente sem forças que Ele se faz forte em você. Porque o abalo de agora não é sobre destruição, é sobre construção. E a construção de Deus não é como a nossa. Ela não se baseia em tijolos, em paredes visíveis. A construção de Deus é feita no coração, na alma, nas intenções que Ele coloca dentro de nós. Você se sente perdido, sem direção? Essa é a primeira sensação que alguém experimenta quando está no meio de uma grande transformação. O que parece ser um caos está, na verdade, alinhando tudo para o propósito divino que Deus tem para você. Ele está mexendo nas suas estruturas para que você não permaneça mais no lugar onde está. Ele está criando um novo fundamento, e esse fundamento é mais firme do que qualquer coisa que você possa construir por si mesmo. Deus não vai te deixar onde você está. Ele não vai te permitir continuar vivendo de forma superficial, com uma fé frágil que se abala ao primeiro vento. Ele te chama para algo maior, mas para isso, você precisa sair do seu lugar de conforto. Você precisa romper com aquilo que te prende. E eu sei que dói. Eu sei que o medo é real. Eu sei que a sensação de que você está perdendo o controle é avassaladora. Mas é
no momento em que você perde o controle, que Deus assume o governo da sua vida. Ele não pede permissão, ele apenas começa a trabalhar. Você tem resistido a essas mudanças? Tem tentado segurar o que está caindo, o que está sendo quebrado? Se sim, saiba que isso pode ser o maior erro que você está cometendo. Quando Deus começa a remover o que não serve mais, o pior que você pode fazer é tentar segurar com todas as suas forças o que Ele já decidiu tirar. Porque Ele sabe o que você precisa para crescer. Ele sabe onde está te levando e você não vai entender agora. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e entender que cada dor teve um propósito. A resistência a essa mudança é, na verdade, resistência ao plano divino. Você não está perdendo, você está sendo preparado. O que você chama de perda, Deus chama de transição. O que você vê como a destruição de algo que você amava, Deus vê como a construção de algo muito mais grandioso, muito mais duradouro. Não se prenda ao que está caindo, não se apegue ao que foi. Porque o que Deus tem para você é muito maior e o melhor ainda está por vir. Confie mesmo sem entender. O Senhor nunca nos sacode sem um propósito. Você já se sentiu abandonado? Já orou com todas as forças da sua alma, pedindo uma resposta, e nada veio? O céu parece fechado e o silêncio de Deus grita dentro de você. Quando as respostas não chegam, quando tudo o que você deseja é um sinal, uma palavra, um alívio, e nada acontece. O que você não sabe é que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é a preparação. Acredite, esse é um dos momentos mais intensos e decisivos da sua caminhada com Ele. Quando Deus silencia, Ele não te esquece. Ao contrário, é no silêncio que Ele trabalha profundamente em você. Você já percebeu que quando estamos no caos, nas tempestades, é fácil ouvir a voz de Deus? Mas e quando tudo está calmo e a única coisa que você sente é a sua própria ansiedade, o vazio de não saber o que fazer, a angústia de não entender o porquê? É aí, exatamente aí, que Deus está mais perto do que você imagina. Ele não se esconde, Ele te ensina a caminhar por fé, não por emoção. Ele quer que você aprenda a confiar nele, não no que pode ser visto ou sentido. José, em Gênesis 40, é um exemplo poderoso disso. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado e preso sem culpa alguma. Passou anos no cárcere, sem ouvir uma palavra de consolo, sem nenhuma promessa de libertação. Mas foi nesse silêncio absoluto que Deus o estava moldando. Ele não estava em apuros, estava sendo formado para governar o Egito. O silêncio de Deus não foi abandono, foi um processo profundo de construção. Deus estava criando dentro dele o caráter que seria necessário para o grande chamado que estava por vir. José não viu nenhum sinal de Deus, não ouviu nenhuma voz, mas ele se manteve fiel. Ele confiou, mesmo quando o céu estava em silêncio. E é aí que a dor se torna mais difícil de suportar, quando Deus não responde, quando Ele não diz nada. Você já se sentiu assim? Quando as orações parecem não passar do teto, quando você sente que está falando para o vazio e o vazio responde de volta. A ausência de respostas nos faz duvidar, nos faz perguntar se realmente estamos sendo ouvidos, se Deus se importa, se Ele ainda está lá. Mas é nesse silêncio que a nossa fé é testada de forma radical. Você sabia que a verdadeira fé não é a que se manifesta quando tudo vai bem, quando as bênçãos estão visíveis e tudo parece estar no lugar? A verdadeira fé é aquela que permanece firme quando nada acontece, quando não há sinais, quando os céus parecem fechados. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você no silêncio. Ele está criando em você uma fé que não depende das circunstâncias. Ele está te ensinando a andar não pela visão, mas pela confiança nele, pela sua palavra. Lá no silêncio, a sua alma é levada a um lugar de rendição.
Você para de buscar sensações e começa a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Como diz o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa não é de ausência de sofrimento, mas da presença de Deus, mesmo no silêncio. Ele está com você no silêncio e na espera, forjando em você uma fé inabalável, uma fé que não é condicionada ao que você vê, mas ao que você crê. O choque de realidade aqui é que você tem que entender: Deus não te abandonou. Ele te ama tanto que quer te ensinar a confiar nele sem depender de respostas imediatas, sem depender de milagres visíveis. Ele quer te levar a um lugar onde a sua palavra é suficiente para te sustentar, onde, mesmo no silêncio, você pode descansar, sabendo que ele está operando em você. O silêncio de Deus é uma preparação para algo muito maior do que você pode ver agora. Você consegue sentir isso? Sente a tensão, o vazio, a angústia. Sabe o que é? É a sua alma sendo transformada. É o seu espírito sendo fortalecido, porque a verdadeira preparação de Deus não acontece nas horas de festa, mas nas horas de silêncio, quando você não vê nada acontecendo, mas é aí que ele trabalha em você, naquilo que ninguém vê. A dor do silêncio, o desconforto da espera, não é castigo, é treinamento espiritual. E quando Deus finalmente fala, a sua voz será mais clara, mais forte, mais poderosa do que jamais foi antes. Você vai entender finalmente que o silêncio não foi vazio. Ele foi cheio do poder de Deus. Então, se você está nesse momento de silêncio, onde parece que Deus não fala, não se apresse, não desista, não murmure, continue caminhando, continue buscando, porque o silêncio vai passar. E quando ele passar, você vai perceber que Deus estava mais perto do que nunca. Ele estava preparando algo em você que não poderia ser feito de outra maneira. Ele estava moldando sua fé, seu caráter, sua confiança, para que você pudesse suportar o que vem pela frente. E, quando o silêncio terminar, você verá a glória de Deus revelada, não apenas em palavras, mas em ações. Você já se sentiu perdido, com o chão desabando sob seus pés, quando tudo o que você confiava simplesmente desaparece. Pode ser o emprego que te dava estabilidade, as amizades que você pensava serem para sempre, ou até o relacionamento que parecia ser a rocha onde tudo se apoiava. E de repente, tudo desaparece. O que você fazia para manter a sua vida em pé, agora se esvai como areia entre os dedos. É assustador, não é? O desespero toma conta e você se pergunta: o que eu vou fazer agora? Como vou sobreviver sem tudo isso? Mas, e se eu te dissesse que essa perda, esse vazio, não é uma maldição, mas uma convocação? Deus usa a escassez para te ensinar uma das lições mais profundas da vida cristã: aprender a viver pela fé. Você vê, nós, como seres humanos, tendemos a confiar no visível, no palpável, no que podemos controlar. Achamos que nossa segurança vem do que temos ou da nossa própria capacidade de manter as coisas em ordem. Mas Deus, no seu infinito amor, permite que nossas fontes cessem para nos mostrar que, na verdade, nossa verdadeira fonte não está nos recursos humanos, mas no próprio Deus. No momento em que tudo o que você conhece e confia se vai, a primeira reação é o medo. O medo de não ser capaz de continuar, de não saber como seguir em frente. Mas aqui está a chave: o vazio, a falta, o desamparo são o terreno perfeito onde Deus quer plantar algo novo. Ele usa o que você tem e o que você não tem para te ensinar a depender apenas dele. Quando você não tem mais nada para confiar, quando as portas se fecham, é aí que você finalmente começa a aprender a viver pela fé. Deus não vai te deixar na escassez sem propósito. Ele não te coloca em situações de falta para te humilhar, mas para te elevar.
Veja o que aconteceu com o profeta Elias em 1 Reis 17. Ele foi enviado para o ribeiro de Querite, onde Deus o alimentava com pão e carne trazidos pelos corvos. Mas um dia o ribeiro secou e os corvos pararam de trazer comida. O que você acha que Elias fez? Ele não ficou desesperado. Ele não questionou a Deus. Ele confiou. Deus não o havia abandonado. Ele estava apenas preparando Elias para o próximo passo. O Senhor disse a Elias: agora vá para Sarepta, e lá a viúva de Sarepta o sustentaria. O milagre não veio até Elias se mover na direção de Deus. E essa mudança de cenário não foi uma punição, mas um novo nível de fé. Quando as coisas parecem secar e a escassez te envolve, entenda que Deus está te chamando para confiar em uma fonte que não é visível, uma fonte que não pode ser controlada. Essa é a fé que Ele está te ensinando a viver. Não é sobre o que você tem, mas sobre quem você tem. E quem você tem é o Criador dos céus e da terra, que nunca deixa seu povo desamparado. Agora, veja o impacto real dessa verdade. A escassez não é o fim, é o começo de uma nova maneira de viver. O homem natural olha para a falta e vê derrota. O homem de fé olha para a falta e vê oportunidade para ver a mão de Deus agir, de maneiras que nunca imaginou. A escassez é onde os milagres acontecem. Quando não há mais de onde tirar, é quando Deus começa a fazer o impossível. Ele quer que você caminhe não pela visão, mas pela confiança. Esse processo de escassez pode parecer assustador no início. A sensação de estar vazio, sem direção, sem recursos, é dolorosa. Mas é nesse vazio que Deus começa a preencher você com algo que o mundo não pode oferecer. Ele vai te ensinar a confiar nele de uma maneira que você jamais imaginou. Não será mais sobre seus planos ou estratégias humanas, mas sobre seguir a sua voz e andar no seu caminho. E você sabe o que é ainda mais incrível? O milagre não vem antes, ele vem depois. A provisão divina não aparece enquanto você ainda está segurando o que você tem. Ela aparece quando você se move para o que Deus tem para você. É nesse movimento de fé que Deus revela a sua provisão. Ele quer que você dê o passo antes de ver o chão, assim como ele fez com Elias. Somente quem anda pela fé pode ver a manifestação do poder de Deus. Quando as provisões se secam, o medo tenta te dominar. O inimigo vai sussurrar: você está sozinho, você não tem mais o que precisa, a promessa falhou. Mas a verdade é que Deus nunca falha. Ele está te ensinando a confiar nele e não no que você tem. Ele está tirando as muletas e te preparando para viver uma vida onde ele é a única fonte de segurança, onde o poder dele se manifesta nas suas fraquezas. Então, ao invés de lutar contra a escassez, aprenda a caminhar nela. Quando tudo parecer perdido, quando a conta estiver zerada e você não souber o que fazer, olhe para cima. O mesmo Deus que sustentou Elias com os corvos, o mesmo Deus que alimentou a viúva de Sarepta, é o Deus que vai te sustentar. Ele nunca te deixará. E quando esse processo terminar, você não será mais o mesmo. Sua fé será mais forte, mais profunda, mais inabalável. Você vai entender com clareza que não importa o que falte ao seu redor, se você tiver Deus, você tem tudo o que precisa. O que você está vivendo agora é treinamento. Deus está te ensinando a viver pela fé, a confiar nele em cada área da sua vida. E quando esse treinamento terminar, você será capaz de sustentar algo que vai além do que você imaginava, porque você aprendeu a depender não das coisas, mas do próprio Deus. Você já foi traído por alguém em quem confiava profundamente? Alguém que em um momento esteve ao seu lado e no outro virou as costas? A dor da traição é como um golpe direto na alma, não é? Não apenas a dor da perda, mas o choque, a surpresa de ver alguém que você acolheu, que você confiou, te ferir de forma tão cruel. E no meio dessa dor, você começa a se questionar: como Deus deixou isso acontecer?
onde ele estava quando eu mais precisei. Isso não é justo. Como posso seguir em frente depois disso? Aqui está a verdade nua e crua, que talvez você não queira ouvir. Deus permite a traição para te purificar, para te libertar de pessoas, de situações e de relações que não fazem parte do plano dele para você. Eu sei que é difícil, mas escute, a traição é uma ferramenta de Deus para te preparar para o propósito maior. Quando alguém te trai, não é que Deus tenha falhado, mas é que Ele está mostrando para você que não deve colocar a sua identidade nas pessoas, mas somente nele. Jesus nos deu o exemplo mais claro disso. Ele foi traído por Judas, um dos seus discípulos mais próximos. Judas não era um estranho, não era alguém de fora. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. E Jesus sabia disso. Mas ele não reagiu com raiva, com vingança. Ele não se afastou do propósito. Ele não fugiu da dor. Jesus, em sua soberania, usou até a traição de Judas para cumprir o plano de salvação da humanidade. Ele não permitiu que o ato de Judas mudasse quem ele era ou o que ele veio fazer. E é isso que você precisa entender. A dor da traição não é o fim da sua jornada, é uma parte do processo de purificação. Deus permite a traição para te ensinar que o seu valor, a sua identidade e a sua aprovação não vem das pessoas, mas de Deus. Quando alguém vira as costas para você, Deus está te mostrando que você não pode depender de ninguém para ser completo. Só Ele é a sua fonte. Só Ele é o seu sustento. O que você percebe como uma perda, Deus está usando para te libertar de um apego que não vai te levar ao seu propósito. Você sente o peso dessa verdade? Quando você é traído, você é colocado em um ponto de reflexão profunda. Você começa a perceber que enquanto estava preso às pessoas, à sua aprovação e ao seu reconhecimento, estava perdendo a verdadeira paz que só vem de Deus. A traição vem para te ensinar a depender de Deus sozinho. Ela te liberta das falsas expectativas que você tem sobre os outros. Você não pode mais contar com a lealdade humana. Você precisa contar com a fidelidade divina. Deus, em sua sabedoria, permite que a traição aconteça para que você saiba quem realmente está com você e quem não está. Ele expõe as falsas alianças, as amizades e relações que na verdade não pertencem ao seu propósito para a sua vida. Essa revelação pode ser dolorosa, mas ela é necessária. Deus usa essa dor para te purificar e te preparar para a próxima fase da sua jornada. Ele vai tirar da sua vida o que não te serve, para que você tenha espaço para receber o que Ele tem para você. Talvez você esteja segurando a dor da traição, deixando-a dominar seus pensamentos, seu coração. Mas a verdade é que a traição não precisa ser o que te destrói. Ela pode ser a chave para a sua libertação. Ao invés de carregar rancor, deixe Deus trabalhar em você. Deus permite que você seja ferido para que quando você sair dessa, você seja mais forte, mais puro, mais focado no que Ele tem para você. Lembre-se de José mais uma vez. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Eles o venderam como escravo e o deixaram para morrer. Mas foi através dessa traição que ele foi levado ao Egito, onde se tornaria o governador. Sem a traição dos seus irmãos, ele nunca teria alcançado o propósito divino que Deus tinha para sua vida. E ao contrário do que muitos fariam, José não se vingou. Ele perdoou. E foi por meio dessa atitude de perdão que ele foi elevado a um novo nível de autoridade e poder. A traição não o destruiu, ela o promoveu. Agora, se você está enfrentando uma traição, se está sofrendo com a ingratidão daqueles que estavam ao seu lado, saiba que Deus está usando isso para filtrar o seu caminho. Ele está removendo tudo o que não serve ao propósito maior que Ele tem para você. A traição não é uma derrota, é uma separação. Não lute contra o que Deus está fazendo. Não se agarre ao que Ele já decidiu tirar de sua vida.
Confie que Ele está te libertando, te preparando para algo que você não pode ver ainda, mas que está muito mais perto do que você imagina. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que a traição é o fim da sua jornada. Mas a verdade é que ela é apenas o começo de algo novo, algo muito maior. Deus nunca deixa seus filhos em um processo sem um propósito. E o propósito dele para você é grande, poderoso e eterno. Não importa quem te traiu ou o que você perdeu. O que importa é quem te chama para um propósito maior. E ele não vai te deixar para trás. Por isso, quando a traição vier, olhe para ela com os olhos da fé. Encare essa dor como uma oportunidade de crescimento. Deus está te purificando para algo maior. Não deixe que a traição te defina. Deixe que Deus use ela para te moldar, para te preparar para o futuro que Ele tem para você. Porque no fim, quem é fiel mesmo na dor será exaltado. E Deus nunca, nunca desperdiça uma dor que vem dele. Você já se viu no meio de um ataque completamente injusto? Quando você está fazendo tudo certo, quando você está vivendo com honestidade, quando está seguindo o caminho de Deus e de repente você se vê sendo atacado por pessoas que nem sequer sabem o que estão falando, parece absurdo, não é? Você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. Mas a realidade é que muitas vezes você é atacado exatamente porque está no caminho certo. O ataque não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é a evidência de que Ele te escolheu e o inimigo está tentando te parar antes que você chegue onde Deus quer te levar. O ataque injusto é uma das formas mais intensas de provação. Você se sente atacado por algo que não cometeu e o impacto emocional é brutal. A sensação de ser incompreendido, a dor de ser criticado ou até difamado sem motivo, tudo isso te faz questionar: Deus, onde você está nesse momento? Mas, na verdade, Deus está mais presente do que nunca. Ele não está apenas observando o ataque, Ele está usando esse momento para forjar algo em você que nunca poderia ser formado de outra maneira. Vamos falar de Davi, que teve uma experiência devastadora. Ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel, mas ao invés de ser acolhido, foi perseguido implacavelmente por Saul, o rei que ainda ocupava o trono. Davi não fez nada de errado. Ele não desafiou Saul. Ele não tramou contra ele. Mas o ódio e a inveja de Saul o perseguiram sem descanso. E o que Davi fez? Ele não se revoltou. Ele não lutou contra Saul. Davi poderia ter matado Saul quando teve a chance, mas ele não fez isso. Ele disse: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Ele sabia que Deus havia escolhido Saul para aquele momento e que o tempo de Deus é perfeito. Essa atitude de Davi nos ensina algo muito profundo. Quando você é atacado injustamente, o maior teste não é o ataque em si, mas como você reage a ele. Deus permite que você passe por esses momentos de ataque injusto para te ensinar a confiar nele de uma maneira mais profunda. Ele não quer que você se defenda com suas próprias forças, mas que você descanse em sua justiça. Ele está moldando em você uma autoridade espiritual verdadeira que não vem da luta, mas da sua integridade, da sua capacidade de permanecer fiel mesmo quando tudo está contra você. O choque de realidade é que muitas vezes Deus permite que você seja atacado exatamente porque Ele está preparando algo grandioso para a sua vida. Não é que Ele queira te ver sofrer, mas Ele sabe que os maiores líderes e aqueles que são usados poderosamente por Ele são aqueles que, no meio da injustiça, escolhem permanecer íntegros. É no fogo da adversidade que a verdadeira força é forjada. Os ataques, as calúnias, as críticas, tudo isso está sendo usado por Deus para te preparar para o propósito que Ele tem para você. Eles não são sinais de derrota, eles são sinais de que você está no caminho certo. Pense em Jesus. Ele foi atacado, difamado, traído, abandonado.
Ele passou por tudo isso sem revidar, sem tentar se justificar. E é por isso que ele é o nosso exemplo. Jesus nos mostrou que quando somos atacados sem motivo, temos a chance de crescer em humildade, em autoridade espiritual, em fé. Ele nos ensina que a nossa resposta não deve ser a de lutar pela nossa própria justiça, mas a de confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele nos mostra que a verdadeira força não vem da nossa habilidade de nos defender, mas da nossa capacidade de descansar no plano perfeito de Deus. E agora, talvez você esteja no meio de um ataque. Alguém está espalhando mentiras sobre você, está sendo criticado por pessoas que nem sequer te conhecem. Você sente que está sendo injustiçado? Deus te chamou para viver com integridade, e não importa quantos ataques venham, Ele vai te proteger. Você não precisa se defender. Ele está com você. A autoridade espiritual verdadeira vem da sua capacidade de permanecer fiel quando o mundo tenta te derrubar. E quando Deus te escolher, quando Ele começar a abrir portas e a te promover, você vai olhar para trás e verá que o ataque não foi um obstáculo. Ele foi o processo necessário para te levar mais perto do propósito de Deus. O que você precisa entender é que, enquanto o mundo tenta te parar, Deus está te preparando para algo maior. Cada ataque injusto é uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de se fortalecer. Deus permite que você seja atacado não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele está formando em você algo que não pode ser formado de outra maneira. Ele está criando em você uma autoridade que não pode ser destruída pelas palavras ou pelas ações dos outros. Ele está te preparando para reinar não com poder terreno, mas com poder espiritual. Então, não se revolte com os ataques. Não tente revidar. Deixe Deus agir. Como Davi, saiba que Deus é o seu defensor e que o seu plano para a sua vida é maior do que qualquer injustiça que você esteja enfrentando. O ataque não é o fim da sua jornada. Ele é apenas o começo da sua ascensão. E quando o tempo de Deus chegar, você verá que a sua escolha foi perfeita e que você não foi atacado à toa. Você foi escolhido. E por isso, o que vem pela frente será mais grandioso do que você pode imaginar. Já se pegou olhando para o seu redor, vendo tudo o que você dependia para viver? Seu trabalho, sua segurança financeira, suas relações, simplesmente desaparecendo? Você nunca imaginou que a escassez chegaria assim, de repente, de uma maneira tão avassaladora, sem aviso? O medo te invade e você se pergunta: como vou continuar? Onde está Deus quando eu mais preciso de provisão? A sensação de estar abandonado é quase insuportável. Mas, e se eu te dissesse que a falta, o vazio, a escassez não são sinal de que Deus te esqueceu? E se eu te dissesse que, na verdade, Ele está fazendo algo muito maior do que você pode ver agora? Quando tudo o que você conhece como provisão seca, é porque Deus está te levando para um novo nível de fé. Ele está tirando você da sua zona de conforto, onde você confiava nas fontes humanas, para te mostrar que a verdadeira fonte de tudo o que você precisa não vem de suas forças, mas dele. A escassez não é o fim. Ela é a transição para uma dependência total de Deus. É o momento onde Ele te chama a andar pela fé e não pelas suas garantias ou segurança material. E é aí que começa o milagre. Lembre-se do profeta Elias em 1 Reis 17. Deus o mandou para o ribeiro de Querite, onde ele o alimentava com pão e carne trazidos pelos corvos e o sustinha com água do riacho. Elias não precisava de mais nada, mas de repente o riacho secou. E o que aconteceu? Deus não o abandonou. Ele o mandou para Sarepta, onde uma viúva o sustentaria. O que parecia ser o fim da provisão, na verdade, era um novo começo, um novo nível de fé. O profeta não sabia o que viria a seguir, mas Deus sabia. A provisão não veio até Elias dar o passo de fé. Agora, imagine que você está vivendo a sua própria versão dessa história.
o que você tem como fonte, o que sempre te sustentou, o que sempre foi a sua base, começa a secar. As portas começam a se fechar e o medo começa a te dominar. Mas, e se Deus não estivesse te deixando? E se Ele estivesse apenas te preparando para algo que você nunca imaginou? Porque o que acontece quando a provisão seca não é um sinal de falha de Deus, mas um convite para você confiar nele de uma maneira mais profunda, mais intensa, mais sobrenatural. A escassez te ensina a viver pela fé. E a fé não se baseia em recursos naturais ou nas condições da vida. A fé que Deus quer formar em você não é sobre o que você tem em mãos, mas sobre o que você acredita que Ele pode fazer com o que você tem, ou mesmo quando você não tem nada. É nesse vazio que Deus começa a trabalhar, porque a verdadeira provisão de Deus não é visível. Ela não depende das circunstâncias, depende da sua palavra. Parece impossível, não é? A mente humana tenta entender como isso pode ser. Mas o plano de Deus não faz sentido para a lógica humana. Ele quer que você aprenda a confiar no invisível, no que ainda não se vê, mas que se crê. Ele vai te levar por esse deserto, onde você se sente sozinho, onde os recursos são escassos, onde o terreno é árido e seco, mas ao mesmo tempo, Ele está te ensinando a depender dele e não das fontes que você conhece. Você vai aprender que no deserto, Ele é a água. No vazio, Ele é o pão. E quando você confiar nele, vai ver os milagres acontecerem. Não antes, mas depois do seu passo de fé. Aqui está o choque de realidade. Deus não age como nós esperaríamos. Ele não começa o milagre com uma abundância. Ele começa com a escassez. E quando tudo o que você tinha desaparece, Deus vai te mostrar que Ele não depende das suas reservas, dos seus cálculos ou do que você tem. Ele é a fonte e Ele nunca se esgota. Você só precisa caminhar por fé. Ele não quer que você viva com base em planos humanos. Ele quer que você viva pela sua palavra, que é viva e eficaz. Quando você aprende a confiar em Deus, você não depende mais das coisas deste mundo. Você depende dele, e ele é mais do que suficiente. Agora, você pode estar perguntando: como vou sobreviver se a provisão secar de vez? Você vai sobreviver porque a sua palavra nunca falha. Ele sempre vai te guiar para o próximo passo. Você pode até estar sem recursos hoje, sem saber o que virá amanhã. Mas assim como Deus sustentou Elias e a viúva, Ele vai prover. Não da forma que você espera, mas de uma forma muito mais poderosa, sobrenatural. Ele vai te ensinar a viver pela sua palavra, e a provisão virá no tempo perfeito dele. E quando tudo isso passar, quando a escassez der lugar ao sobrenatural, você vai perceber que não era sobre o que você perdeu. Era sobre o que você aprendeu a confiar. O que parecia ser a sua maior crise será a sua maior vitória, porque você vai sair mais forte, mais firme, mais dependente de Deus. Ele vai te mostrar que quando você não tem mais nada para segurar, você tem tudo o que precisa em sua palavra. E no fim, você vai entender que a escassez não foi um obstáculo. Ela foi a preparação para você viver no sobrenatural. Deus não te abandona quando a provisão seca. Ele te chama para confiar mais profundamente. O milagre vem quando você caminha pela fé, não pela vista. E Ele te chama para andar nesse caminho. Ele está treinando você não para sobreviver, mas para reinar. Não para viver de migalhas, mas para viver pela plenitude da sua graça e provisão. É no deserto que você aprende a confiar. E é no deserto que Deus vai te surpreender com o que Ele é capaz de fazer com o que você tem. Você já se sentiu como se estivesse no fim de uma jornada? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e a promessa de Deus para a sua vida fosse algo distante, quase inalcançável? A dor, o sofrimento, as perdas, tudo isso parecia apontar para um fim, não é? Você olhou para a sua vida e se perguntou:
Onde está a resposta? Onde está a promessa de Deus? Quando tudo parece perdido e você não sabe para onde ir, é exatamente nesse momento que Deus começa a agir de maneira poderosa, revelando o que Ele estava preparando nos bastidores da dor. O que você chama de fim, Deus chama de início. O que você vê como a derrota, Ele vê como a preparação para a maior vitória da sua vida. Quando você se encontra no fundo do poço, sem forças para continuar, sem respostas visíveis, é aí que Ele começa a escrever a história que vai revelar sua glória de maneira incontestável. No silêncio, na espera, na dor, Ele está preparando algo maior do que você imagina. O que parecia ser um castigo, uma punição, é na verdade um processo de forjamento para algo grandioso que está prestes a acontecer. Você já leu a história de Jó? Ele foi um homem justo, que amava a Deus, que estava em total obediência, mas teve tudo tirado de sua vida, seus filhos, seus bens, sua saúde. Tudo foi destruído. E durante o tempo de sofrimento, ele questionou tudo. Ele não entendia o porquê de tamanha dor. Mas Deus, em seu amor soberano, usou aquele sofrimento para levar Jó a um nível mais profundo de intimidade com ele. O que parecia ser o fim da sua história, na verdade, foi o momento da maior revelação de Deus em sua vida. No fim de todo o sofrimento, Jó disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele se tornou uma testemunha viva do poder e da fidelidade de Deus. O que parecia ser o fim foi o início de uma nova relação com Deus, uma relação mais profunda, mais íntima, mais transformadora. E é isso que você precisa entender sobre a sua própria jornada. Quando tudo parece perdido, quando você não vê mais saída, Deus não está te abandonando. Ele está te preparando para algo que você nunca imaginou. A resposta de Deus pode demorar, o silêncio pode ser doloroso, mas quando Ele finalmente se revela, Ele traz algo muito mais grandioso do que você poderia esperar. Ele não te fez passar por tudo isso à toa. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração não respondida está preparando o terreno para uma resposta gloriosa. Quando você se encontra no ponto mais baixo, sem saber o que fazer, é nesse momento que Deus começa a agir. Ele não vai te deixar na dor, sem propósito. O fim para você pode ser apenas o começo do que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja pensando: "Eu não aguento mais. Não sei se consigo continuar." Mas o Espírito Santo te diz: continue. Você está mais perto do que imagina. Você está sendo preparado para algo muito maior do que você pode ver agora. A virada aqui é clara. Deus não vai te deixar para trás. Ele não vai te deixar sozinho no processo. A dor que você está sentindo não é em vão. Quando a resposta de Deus chega, ela traz com ela uma autoridade, uma paz e uma sabedoria que você não teria adquirido de outra forma. O processo foi necessário, a espera foi necessária, o sofrimento foi necessário, porque Deus não apenas quer te dar uma resposta, Ele quer transformar sua vida, te elevar a um novo nível de intimidade com Ele, de autoridade, de fé. E quando essa resposta chegar, você vai olhar para trás e perceber que cada momento de dor, cada oração não respondida, foi o que te preparou para viver a plenitude da promessa de Deus. Você vai ver que o silêncio de Deus não foi um sinal de rejeição, mas um tempo de preparação. Ele estava trabalhando nos bastidores, moldando seu coração, preparando sua mente e sua alma para o que Ele tem para você. O que você chama de perda, Deus chama de oportunidade. O que você chama de fim, Deus chama de início. Por isso, se hoje você se sente no fundo do poço, se está se perguntando como continuar, lembre-se, o fim não é o fim. O silêncio não é a ausência de Deus. Ele está trabalhando em você de formas que você não pode ver agora, mas que serão reveladas no tempo perfeito dele.
O que você está passando hoje está te posicionando para algo grande, algo que só será revelado quando você tiver a fé suficiente para ver além do que os seus olhos podem enxergar. E no momento certo, Deus vai te mostrar que toda a dor, todo o silêncio, todo o processo foi apenas uma preparação para a resposta que Ele tem para você. Uma resposta gloriosa que vai revelar sua fidelidade, seu amor e seu poder em sua vida. Deus não te deixou, Ele te preparou e o melhor está por vir. Se você está aqui, é porque está buscando sabedoria e crescimento, buscando compreender os planos de Deus para a sua vida. E isso é algo maravilhoso. A jornada que você está percorrendo, mesmo nas dificuldades e nos desafios, está te moldando para algo maior. Eu quero parabenizar você por sua perseverança e por estar disposto a aprender e se fortalecer na fé cristã. Agora, eu gostaria de pedir um favor. Se esse vídeo tocou seu coração e trouxe reflexão, deixe um comentário abaixo. Mesmo que não saiba o que escrever, apenas escreva "Sou grato a Deus". Isso nos ajuda a saber quem ficou até o final e também a compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. E se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada de fé conosco. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. E se você sente no coração o desejo de contribuir com o nosso canal, considere se tornar um membro e apoiar ainda mais essa missão. Por último, vou deixar 2 vídeos recomendados para você, com mais reflexões profundas sobre a fé cristã, que tenho certeza de que irão te edificar e te ajudar a crescer cada vez mais. Que Deus abençoe você poderosamente e que a paz dele continue te acompanhando em cada passo dessa jornada. Até o próximo vídeo.